Notícia na manhã. Muito bem, são 10h06, 10h06. Eu tenho aqui no estúdio a doutora Giovana Gomes Ribeiro, que é médica reumatologista, uma das organizadoras do 34º Congresso Brasileiro de Reumatologia, cuja abertura está marcada para quarta-feira. E vamos conversar sobre o Congresso, sobre a importância dos palestrantes que estarão aqui em Santa Catarina, porque as doenças reumatológicas atingem mais de 15 milhões de brasileiros, é uma das principais causas de afastamento no trabalho e até de aposentadoria. Doutora Giovana, parece que o Congresso está definitivamente fadado a um sucesso, pelo número de participantes, pelo número de inscritos e pela qualidade dos que estarão presentes, não é isso? Prazer em recebê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia Mário Mota, bom dia aos teus ouvintes. É o que a gente espera, né? Foram muitos meses de trabalho para chegar até aqui, né? E nós estamos com aquele friozinho na barriga agora, porque a gente, claro, quer oferecer para os médicos brasileiros e para os pacientes o que tem de melhor, o que tem de mais novo na área da reumatologia. Sim. São mais de 2.100 médicos inscritos, mais de 500 pacientes inscritos, o que torna esse congresso um dos maiores do mundo. Caramba. Tá? Bom, entre os palestrantes, quem nós poderíamos destacar, por exemplo, em termos de importância? Olha, como diz o jargão popular, só tem fera. Só tem fera. Então, assim, eu vou te citar alguns nomes, mas, assim, são os maiores nomes da reumatologia atual no mundo. Então, por exemplo, o professor Yehuda Schoenfeld, de Israel, que atualmente, ao meu ver, é o maior pesquisador de doenças autoimunes de pesquisa básica no mundo. Vem aqui falar sobre Schoenfeld, de Israel. Ele vem falar, entre outras coisas, sobre a influência da vitamina D na autoimunidade, que é uma coisa, né, que é um assunto que bastante em voga atualmente. Tem vitamina D, basicamente? A gente tem vitamina D nos alimentos, alguns alimentos. Nós suplementamos muitas vezes a vitamina D. Existe o papel da importância do sol na conversão da vitamina D inativa na forma ativa. Entendo. Então você se alimenta, mas se você não tomar o sol adequado, talvez não converte. Não converte pra... E hoje em dia, fora o papel antigamente conhecido da vitamina D na saúde óssea, existe muita discussão, não sei se você já ouviu falar, mas isso é uma coisa que se fala muito, esse assunto bomba, que é o papel da vitamina D na autoimunidade. Porque ela tem um papel na saúde imune, né? Sim. Então esse professor israelense vem falar sobre as últimas pesquisas dele da vitamina D na autoimunidade. A gente pode citar também o professor Michael McLang, americano, que pesquisa muito sobre a osteoporose, inclusive ele desenvolveu uma ferramenta eletrônica para calcular o risco do paciente fraturar nos próximos 10 anos. E isso é utilizado no mundo inteiro para... É um aplicativo? É um aplicativo que o médico usa no consultório para definir estratégias de tratamento, né? Que chama a ferramenta Frax. Ele vai obter informações através de exames com o seu paciente, e da joga história. Nessa ferramenta, a história, a família e tudo mais, e acaba tendo uma ideia da possibilidade ou da probabilidade de fraturas. O professor Urovitz, que vem do Canadá, que pesquisa muito sobre lúpus, o Baraliakos e o Vandenbach, que vem respectivamente da Alemanha e da Bélgica, que pesquisam muito sobre espondiloartrite, né? Sim. Então, as pacientes que têm espondilite anquilosante, artrite psoriásica. O professor Nicolas Tordi, que vem da França, falando sobre o papel dos exercícios e da crioterapia nas doenças reumatológicas. Então, assim, se nós somarmos esses feras... O ouvinte como um todo, crioterapia, tem algo a ver com frio, né? Isso. Então, se nós somarmos esses professores, nós teríamos, assim, milhares de artigos científicos publicados, né? Capítulos de livros. Além desses professores, é importante falar que vem muitos professores brasileiros e que a gente no Brasil tem uma coisa que a gente vê muito quando vai fazer um congresso fora. Nós temos muito experiência clínica no Brasil. Sim. Porque os nossos ambulatórios têm milhares de pacientes, o que geralmente não é exatamente o que acontece lá. Especialmente os ambulatórios públicos. Então o que nós temos é muito
muita assim, experiência da aplicação, por exemplo, daqueles medicamentos que foram lançados, especialmente porque no Brasil o SUS fornece esses medicamentos de ponta, então o brasileiro... países do mundo a fazer isso, e as pessoas talvez não saibam, criticam o SUS, mas não têm essa noção de que poucos países do mundo oferecem esse tipo de apoio, apesar da dificuldade. Então, nós médicos brasileiros somos muito respeitados por isso, porque quando a gente vai fazer uma palestra ou apresentar um estudo nacional, nós temos um número de pacientes, a gente chama de um N, né? Um número de pacientes que é, muitas vezes, assim, muito superior ao que os estudos, por exemplo, europeus apresentam, né? Para eles apresentarem o mesmo banco de dados, eles têm que unir 10 países, por exemplo. Então, nós unimos no mesmo congresso esses feras internacionais, juntamente com os chefes de serviços, professores brasileiros que têm uma experiência clínica, assim, incomparável. Pois não. Bom, a programação do Congresso é extensa, ela foi estruturada para apresentar aos médicos as recentes novidades e estudos na área por meio de cursos, simpósios, conferências, mesas redondas, oficinas e tudo mais. Mas, além disso, nós comentamos aqui há um tempo, quando a doutora esteve presente nos falando pela primeira vez, da possibilidade de pessoas se inscreverem, de pessoas... pacientes. Não, pacientes mesmo, não necessariamente ligados diretamente à área da medicina ou da reumatologia, mas pacientes. E eu me lembro que era um curso gratuito de educação em saúde para pessoas com doenças reumáticas. E vocês tinham aberto a quantidade enorme de 500 vagas para pessoas se inscreverem. E essas vagas, falta muito ainda para fechar as 500? Não, já esgotou, Mário Mota. Ô, doido! A gente... Já tem mais gente esperando vaga, então? Nós temos mais de 500 inscritos, a gente deu uma folguinha e, em virtude da procura, nós abrimos mais 20 vagas. Puxa vida! Graças, sobremaneira, ao apoio da mídia, da mídia que abraçou essa ideia conosco, de perceber, né, que é o maior curso que já foi oferecido em Santa Catarina para pacientes, da qualidade do curso, vem uma equipe de fora de Santa Catarina ministrar esse curso, né, nessa próxima quarta-feira, das 8h30 da manhã até as 16h30, e da população que acreditou na nossa proposta, na nossa ideia, né? Na ideia da comissão organizadora. Então, as inscrições, já atingimos os 500 inscritos, mas nós estamos expandindo um pouquinho que seja para poder contemplar aqueles que agora, mais recentemente, se interessaram pelo curso. E esperamos que os que se inscreveram, os 500, não faltem, por favor. Estão imaginando a importância da presença, uma vez que para abrir mais 20 vagas tiveram que puxar uma cadeirinha para lá, outra para cá, porque o espaço é para 500 pessoas. Então, por favor, você que conseguiu inscrição, não falte, mas não falte mesmo. Se faltar, avise hoje, não vou poder ir, porque aí são abertas mais algumas vagas, porque vocês devem ter ficado com uma relação de pessoas aguardando, possivelmente. Nós temos uma lista de espera que, claro, a gente não pode abrir muito em respeito aos 500. Exatamente, mas em respeito aos que estão na lista de espera, os 500, dentre eles os que não puderem ir, podem avisar hoje pelo mesmo local que fez a sua inscrição. Muito bem, eu estou vendo aqui, para você que acompanha rádio, TV, jornal, cinema... há uma ampliação de informações sobre doenças reumatológicas quando a gente identifica, por exemplo, alguns personagens do meio televisivo, artístico, esportivo, que se declaram portadores de doenças autoimunes. E Astrid Fontenelle, por exemplo, já disse várias vezes em entrevistas ser portadora do lúpus. É o lúpus eritematoso, é isso sistêmico, mesmo? Ela tem a forma sistêmica. Isso. A Lady Gaga também, lúpus. A Claudinha Rodrigues, que esteve conosco aqui numa fase ainda não tão adiantada, é portadora de esclerose múltipla. A Claudinha Rodrigues, ela que é a diarista, da série A Diarista da Globo. A Venus Williams tem uma síndrome que eu queria que a senhora explicasse um pouquinho. Que síndrome é essa aqui, doutora?
Ela tem síndrome de Sjögren, né? É uma das maiores tenistas do mundo, da história, né? É uma doença autoimune que causa... eu vou falar de uma maneira bastante simplificada, né? Ela causa, assim, olho seco, boca seca, porque ela ataca as glândulas que produzem a saliva, a lágrima. Ela causa bastante dor articular. Ela pode envolver os órgãos nobres, que a gente chama, coração, pulmões, os vasos dos membros inferiores. Então, é uma doença autoimune. Diríamos que ela é prima do lúpus. Prima do lúpus, mas é menos pesada, depende, né? Porque se é uma tenista, dores articulares... Depende do envolvimento. O lúpus, ele também ele é um leque, né? Tem lúpus muito levinho, que a gente diz, claro, que a gente respeita o acometimento no paciente, mas que a gente diria que não teria risco de vida. E tem o lúpus grave. A mesma coisa lúpus, o síndrome de Sjögren. O eritema nodoso, por exemplo. O eritema nodoso é uma lesão de pele, uma manifestação cutânea, que daí pode ser causada por várias coisas, inclusive por uma amidalite bacteriana, né? Hanseníase, então várias coisas. Às vezes confundem muito. E às vezes faz parte do lúpus também. Morgan Freeman tem fibromialgia. Fibromialgia, você pode estar imaginando, mas a minha vovó tem fibromialgia. A minha tia mais idosa, não necessariamente precisa ter idade para apresentar, mas a fibromialgia é uma dor muito forte, quase incapacitante, sempre, né? Nos pacientes que têm a forma grave é uma dor incapacitante. Explica um pouquinho o que é a fibromialgia. A fibromialgia, de uma maneira bastante simplificada também, bastante aberta. Ela é uma resposta, digamos assim, inadequada à dor, aos estímulos dolorosos, né? Então, esses pacientes, eles têm algumas alterações de sistema nervoso central e periférico que fazem com que a dor amplifique. Ao invés do corpo ir lá e controlar a dor, ele amplifica, como se fosse assim uma onda sonora, ele vai amplificando. Então a gente chama de uma alça de retroalimentação positiva, vai amplificando a dor, e aí aquilo vai cada vez mais incapacitando o paciente. Muito bem, então essas são algumas das doenças reumáticas e suas 500 pessoas foram inscritas, conseguiram a sua participação. São pacientes, familiares, cuidadores e profissionais da saúde que terão oportunidade de conhecer um pouco mais também dessas doenças e dos últimos tratamentos que se estabelecem abertos ao público de um modo geral. Doutora Giovana Gomes Ribeiro, médica reumatologista, parabéns antecipadamente. Primeiro por conseguirem trazer um congresso brasileiro desse naipe aqui para Florianópolis. E segundo pelo cartel de participações internacionais e nacionais que realmente faz desse um dos maiores congressos na área realizados no nosso país. E é a 34ª edição do Congresso Brasileiro de Reumatologia. É o primeiro em Santa Catarina, não? Já houve um outro há cerca de 20 anos atrás. Estou me lembrando dele, por isso que eu estou falando. Faz mais ou menos uns 20 anos. Muito grato por sua vinda aqui. Eu agradeço e gostaria de dizer que a gente está muito feliz pela certeza de estar trazendo para os médicos reumatologistas, né, os médicos dos pacientes, tudo que há de mais novo em pesquisa, em tratamento, para os médicos e para os pacientes também. Né? Vão sair todos professores aí do Congresso. Muito bom. Um abraço à senhora, muito obrigado e parabéns. Obrigada. Agora são 10h19, 10h19.